história. O poder não é uma autoridade exercida sobre questões de direito, né, mas acima de tudo um poder imanente na sociedade que se reflete na produção de normas, de valores. Então o problema político é, portanto, aquele que investe sobre o corpo, sobre os aparelhos de micropoder e silenciosamente também inventam formas de dominação, mas que pode também oferecer oportunidade para novas possibilidades de vida. Não há relação de poder entre sujeitos livres. Ele gostava de dizer, né? Assim Foucault, o utilitário em sua relação recíproca de docilidade, abre um vasto campo de considerações para além do utilitarismo de Jeremy Bentham, no qual ele se inspira para começar suas análises sobre o poder. Do lado da indústria, o trabalho, a produtividade, a criatividade, a autonomia e o autogoverno. Então, o problema de, uma vez, políticos, éticos, sociais e filosóficos que enfrentamos hoje não é para tentar libertar o indivíduo do Estado e suas instituições, mas libertar-nos, nós, né, o Estado e o tipo de individualização que se refere. Né? Temos que promover novas formas de subjetividade. O sujeito foi morto, foi assassinado, foi normalizado, foi disciplinado por esses discursos de saber poder. Né? Trabalhar a questão do sujeito e poder, recebido no desejo de conhecer a hipótese repressiva para explicar as mudanças de atitudes e os comportamentos no campo da sexualidade, o ceticismo sobre a verdadeira extensão da liberação sexual, mais ainda atraídos pelos Estados Unidos, Stephen Berkeley, né? E descobrindo novas formas relacionais que ele tem em suas últimas entrevistas em relação também à sua história da homossexualidade, discutidos a questão da sexualidade, mas raramente a sua própria. Né? Ele não fala, apesar de que ele era homossexual, e muitos dizem que ele não aceitou, não admitiu o discurso normatizador da ciência que dizia que devemos usar camisinha e coisa e tal, né? As questões de prevenção, inclusive ele morreu de AIDS. Era homossexual, morreu de AIDS e parece que ele praticava a sexualidade dele sem usar os métodos contraceptivos. E mais genericamente também emocional estabelecer seu nome é uma distinção entre o amor e a paixão que ele não teve tempo de explicar mais detalhadamente, né? Ele morreu antes. Tenho falado do problema do desejo e do objeto de controle, que são o cerne da questão da subjetividade, né? Desenvolvido pela então, que alguns se permitem chamar o segundo Foucault, né? O cuidado de si. Inclusive eu já trabalhei esse texto aqui, a questão do cuidado de si emancipado do sistema disciplinar. Então Foucault, em 1979, ele renegou, né, os modos tradicionais de analisar o poder e procurou realizar suas próprias análises, não de forma dedutiva, e sim mais indutiva. Por isso ele passou a ter como objeto de análise não categorias superiores, categorias abstratas de conceitos de análise, tal como questões do que é o poder, né, o que origina os tantos outros elementos teóricos relacionados ao poder, voltando-se mais para elementos mais periféricos do sistema total. Isso ele passou a interessar-se pelos locais onde a lei é efetivada realmente. Hospitais psiquiátricos, forças policiais são os locais preferidos do Foucault para a compreensão das forças reais em ação e com os quais nós devemos realmente nos preocupar, compreender e buscar renovar constantemente. Segundo esse pensamento, nós devemos compreender que a lei é uma verdade construída historicamente de acordo com as necessidades do poder, do momento, em suma, do sistema econômico vigente, do sistema atualmente preocupado principalmente com a produção de mais-valia econômica, da mais-valia cultural, tal como explicado por Deleuze e Guattari. O poder em qualquer sociedade precisa de uma delimitação formal, precisa ser justificado de forma abstrata o suficiente para que ele seja introjetado psicologicamente na nossa vida, a nível macrosocial, como uma verdade a priori, uma verdade que nos antecede e que determina a nossa existência, que é universal, vale em qualquer tempo, qualquer lugar, para qualquer pessoa. Então, dessa atividade, dessa necessidade, desenvolve-se as regras do direito, surgindo, portanto, os elementos necessários para a produção, né, a transmissão e oficialização de verdades. O poder precisa da produção de discursos de verdade, como diria Foucault. O poder não é fechado, ele estabelece relações múltiplas de poder, caracterizando e constituindo o corpo social. Para que não desmorone, ele necessita de uma produção, de uma acumulação, de uma circulação e um funcionamento de um discurso sólido, mais convincente. Então somos obrigados pelo poder a produzir a verdade. Nos confessos pensadores, nós somos obrigados ou condenados a confessar a verdade ou a encontrá-la. Isso já vem lá desde a Grécia Antiga, né? Ele vai fazer uma análise do complexo do mito de Édipo. Estamos submetidos à verdade também no sentido em que ela é a lei, né? Eu produzo o discurso da verdade que decide, transmite, reproduz, pelo menos em parte, os efeitos do poder. Então, para Foucault, nos séculos XVIII e XIX, a população tornou-se um objeto de estudo e de gestão política, né?
Aí houve uma passagem da norma da lei, né, numa sociedade centrada sobre a lei, mudou para uma empresa de gestão centrada no padrão, normalizador, disciplinador. Isso é uma consequência da grande revolução liberal. O conceito de microgeração de força de discurso para controlar quem está na norma ou não. E o conceito de biopoder, o poder de morrer e deixar viver, foi substituído pelo poder de viver e deixar morrer, do estado de bem-estar, da segurança social, dos seguros. Depois quem vai trabalhar isso é o Achille Mbembe, que a gente vai ver como ele vai fazer uma transformação nesse conceito de biopoder e vai criar o necropoder, ou a necropolítica, o poder sobre a morte. Então a figura do panóptico, o projeto arquitetônico de prisão inventado pelo Dino Bento, é destinado a garantir que todos os prisioneiros possam ser vistos a partir de uma torre central, com um paradigma aí da evolução da nossa sociedade, evolução entre aspas, o que já é bastante, tem o conceito de Deleuze também de sociedade de controle, na discussão com a obra do Foucault. Então as relações de poder permeiam toda a sociedade. Um discurso diz que o paradigma da sociedade é da guerra civil, em que todas as interações sociais são versões derivadas da guerra civil. Podemos inverter a proposta do von Clausewitz e dizer que a política é a continuação da guerra por outros meios. Então, ele vai depois tentar resgatar o conceito grego do cuidado de si como base para a sua ética. Então, a filosofia dele influenciou vários pensadores da França, o movimento antipsiquiatria, o movimento feminista, a Judith Butler, o David Halperin, Léo Bersani e vários outros autores aí, que vão se inspirar no pensamento do Foucault para poder desenvolver a sua própria filosofia. Teve uma recepção de crítica por parte de alguns, mas também de incremento de reflexão sobre o pensamento dele e dando continuidade às reflexões empreendidas pelo próprio Foucault por outros autores aí posteriormente. Então é isso aí. Espero que vocês possam ter compreendido o conteúdo que possa ajudá-los na hora de fazer a sua prova aí do vestibular da UFA. Hasta la vista, babies, e até a próxima.